Nós estamos na quinta quarta-feira, debaixo desse tema, ou na orientação desse tema, heranças familiares. E eu convido você a celebrar comigo Gênesis 49. Na verdade, um tempo longo de espera para ministrar sobre esse texto, chegou o dia. Avisar os meus irmãos que parece que o setor infantil está funcionando desde hoje ou desde a semana passada, na quarta-feira. Não sei a faixa etária que está, mas está funcionando. Gênesis 49, quem achou? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E eu vou ler no 49, é aquele que vem depois do 48, antes do 50. É fácil de achar. Quem achou Gênesis 49? Você trouxe sua Bíblia, não trouxe? Senão eu vou repetir tudo que falei no domingo sobre a palavra de Deus. Gênesis 49 diz, siga aí enquanto eu leio. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a águia, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Zebulão habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu termo será em Sidão. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer o seu pão será abundante, ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ou uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-no forte, e os seus braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo que Deus teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre.
as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrão o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Mane, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrão o Eteu por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Amém a palavra? Ore comigo. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos sentados à mesa que é a Tua palavra. Que o nosso coração, nosso ser se regozije pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, cultuando, celebrando, nos alegrando e recebendo, Senhor Deus, o maná diário, o alimento contínuo que nós precisamos para sobreviver em todos os ângulos e aspectos da nossa vida. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo e por todos os demais que estão em tempo real celebrando o Senhor, cultuando conosco, e aqueles que em outro momento acessarão o link desse culto para também cultuar ao Senhor, ou quem saiba alguém somente para ver e vai se deparar com um desejo muito extremo do seu próprio ser de cultuar, celebrar e louvar e honrar ao Senhor, e que esta palavra ministre em nossa vida e seja determinante, Senhor, dentro desse propósito. Quem crê e recebe, diga amém. Amém. Nós estamos celebrando heranças familiares e há uma tendência de pensarmos em aspectos negativos, de coisas que foram forjadas na nossa vida e que tem que ser mudada e que tem que ser aprimorada, e isso é uma realidade. Mas não sei se os irmãos se lembram do assunto que foi falado semana passada. Alguém se lembra? Que herança familiar que a gente falou aqui, que eu ministrei, alguém se lembra? Uma caixa de bombom, para quem se lembrar. Ah, na caixa de bombom você vai, né? Agora eu estou te devendo uma caixa de bombom, mas eu vou lhe pagar. É só uma. Não, só uma. Só uma, isso já é exploração. Eu ministrei na semana passada a vocês sobre pecado, há muito tempo não ministrava aqui nas quartas-feiras, e pude aproveitar, me servir da oportunidade de fazê-lo. E eu quero hoje conversar com vocês sobre uma herança familiar. E na verdade, como disse aqui no início, há muito tempo, eu poderia dizer há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu namoro esse texto que eu li aqui. Porque ele é o retrato e a evidência que deveria estar presente na vida de todo servo de Deus, de toda pessoa que tem consciência de estar debaixo da cobertura da mão do Senhor, e por isso, e por conseguinte, estar desfrutando da sua bênção. Nós estamos diante de uma cena que a gente lê, mas a nossa mente funciona, e a gente vai encenando na nossa mente, visualizando um teatro, uma encenação de alguém que, quando está prestes a morrer, que está prestes a render o seu ser ao Senhor, ele reúne os seus filhos e os abençoa. E eu quero falar hoje de uma herança familiar que deve estar presente na vida de todos nós: a palavra e a ministração da bênção. Eu vou repetir: a palavra e a ministração da bênção. Nós encontramos em todo o contexto da Escritura uma condição de estarmos debaixo de bênção ou debaixo de maldição. Nós encontramos o Senhor nos aconselhando, nos sugerindo que nós escolhamos a bênção,
para que a gente viva e a nossa família igualmente. Mas nós entendemos que estar debaixo da bênção e viver a bênção de Deus não é apenas uma questão de dizer eu quero a bênção, é de praticarmos aquilo que é concernente ao caminho da bênção, aquilo que nos faz estar debaixo dessa bênção. Então, na verdade, é muito mais atitude, é muito mais uma escolha, resultado de escolhas diárias e atitudes nossas, a todo dia, a todo instante. Isso faz com que a gente viva e esteja debaixo dessa bênção. Eu estou olhando para algumas pessoas, do número que está aqui, e eu posso compreender e entender que aqui existem muitas pessoas que foram educadas, ensinadas, quando chegar e quando sair de diante de seus pais, dizer a bênção pai, a bênção mãe, de pedir a bênção e de ouvir, Deus te abençoe, ou eu te abençoo, em nome de Jesus, eu por Deus te abençoo, alguma coisa nesse termo. Enfim, eu não aprendi a chegar para minha mãe e meu pai, eu não aprendi a sair de onde eles estão, sem falar isso, sem bênção, fique com Deus, amém. Então eu quero falar sobre o privilégio que a gente tem de ser ministrado e receber a bênção de alguém, mas o privilégio também que a gente tem de ministrar a bênção a outras pessoas. Eu sei que você conhece muito bem a história de Jacó, mas para quem não conhece, e o presbítero Zé Carlos conhece, então ele vai tocar suavemente o teclado para mim, bem suavemente, porque ele já conhece a história. Quem não conhece essa pessoa que está ministrando aqui, quem não conhece a sua história, não vai conseguir compreender, entender que mudança aconteceu na vida desse homem chamado Israel, desse homem que teve o nome de vida de Jacó. E eu quero então lembrar com você algumas coisas na Escritura, que na verdade eu vou tentar me esforçar em não cair na sedução de falar de Val de Jaboque, nenhuma dessas coisas, mas vou só tocar no assunto. Mas eu quero compartilhar com você a história de um homem que, quando nasceu, e por conta do seu crescimento e da sua infância e a sua vida familiar, viveu sempre carente e lutando sempre por ser abençoado. Você lê um texto como esse de Gênesis 49, quando ele pode fartamente liberar a bênção sobre a vida dos seus filhos, você traz à mente ou procura entender, pois essa pessoa deve ter sido muito abençoada, ele deve ter recebido isso também. Mas é justamente o contrário a história de Jacó. E a Bíblia diz, no capítulo 49 que eu li, que ele ajuntou seus filhos, e ele disse: eu vou anunciar a vocês o que irá acontecer a vocês. Então, na verdade, o que Jacó libera para os seus filhos, ele que agora tem o nome de Israel, da qual suscitou a nação israelita, a nação de Israel, na verdade ele não está tentando inventar alguma coisa para que os seus filhos se satisfaçam ou se alegram apenas com uma palavra solta do seu pai a cada um deles. O que o texto está dizendo para mim e para você, já no versículo 1 do capítulo 49 de Gênesis, que ele disse: eu vou anunciar a vocês o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ele está debaixo de uma revelação, ele está debaixo de uma iluminação. O Espírito do Senhor está movendo o seu entendimento. No momento em que ele está já a minutos da sua morte, ele está tendo uma revelação daquilo que vai acontecer aos seus filhos. Então ele ajunta os seus filhos e ele diz: eu vou dizer para vocês o que Deus está me mostrando ao vosso respeito, para que vocês compreendam e recebam a palavra de Deus para vocês, e compreendam como o Senhor os irá dirigir. E quando você olha o contexto dessas palavras, com que a epígrafe do texto diz que é uma bênção de Jacó e seus filhos, você vai ver que cada palavra liberada a eles tem a ver com a história de cada um deles. Ou seja, a bênção, ou a palavra profética, ou aquilo que o Senhor vai revelar, não nos exime em relação àquilo que foi a história da nossa vida.
Deus não passa por sobre ignorantemente, ceticamente, Ele não deixa sem uma costura, como diz os antigos, um ponto sem nó, sem um desfecho da vida de cada um. É o cerne da Bíblia, é o cerne para mim e para você, que Deus sempre trará a mim e a você a juízo. Quando a gente lê Eclesiastes, o sábio Salomão, aquele que em algum momento não foi tão sábio assim, ele diz: goza a sua juventude, desfrute da sua época de jovem, mas saiba que tudo que você fizer, tudo que você trouxer ou ceder aos seus olhos, Deus trará a juízo. Ou seja, Deus te chamará um dia e vai falar: senta aqui, vamos resolver a sua situação aqui, e deixa eu contar para você a história da sua própria vida, que talvez você não tenha entendido o que você fez e como você viveu. A Bíblia diz que há diante de Deus um livro que conta a minha vida e a sua vida. Está tudo escrito diante do Senhor, é o que a Bíblia diz. E um dia, eu e você estaremos assentados diante dessa verdade, como que alguém certa vez disse: passará diante de nós, numa grande tela, aquilo que fizemos, mas também estará ali presente os segredos ocultos do nosso coração, da nossa mente, e por eles também seremos julgados. Então, Jacó aqui não faz vistas grossas àquilo que os seus filhos fizeram. Ele não faz vistas grossas: olha, você fez isso, mas, poxa vida, eu vou declarar isso sobre essa... Não, ao contrário, ele chama à existência um breve histórico daquilo que foi cada um dos seus filhos, e ele então libera aquilo que vai acontecer, porque na verdade, repito, isso que está aqui está muito além do que talvez o próprio Jacó queria dizer, mas ele está liberando palavras, e como diz aqui o finalzinho, ou no versículo 28, que isso foi o que falou a ele quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Escute, talvez você olhe aqui dentro desse texto e veja alguns pormenores que você vai se perguntar: mas essa é a bênção? Foi isso que ele disse aqui, isso que seria a bênção? Isso seria a bênção, a vida do seu filho tal? Pois é, a verdadeira bênção com que nós abençoamos as pessoas não passa, não se unta, não se mistura com a mentira. Toda palavra liberada, ela tem que trazer consigo o contexto da verdade, e Jacó não omitiu. Talvez se ele fosse falar da sua própria intuição, do seu próprio pensamento, e do seu próprio desejo, do seu próprio querer, ele falaria até outras coisas. Mas quando ele abriu a boca para dizer, o Espírito de Deus o orientou e o dirigiu, como no livro de Números retrata a história de um personagem chamado Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele se colocou em um monte, recebia o dinheiro para amaldiçoar, e ele subiu um monte, viu o povo de Deus, e ele abriu a boca, e o desejo de Balaão era abrir a boca e amaldiçoar o povo. Mas quando ele abre a boca para amaldiçoar o povo, o Espírito de Deus toma a sua fala, e ao invés dele amaldiçoar, ele abençoa. E o Balaque diz assim: mas eu te paguei para amaldiçoar. E ele disse: como amaldiçoarei a quem Deus decidiu abençoar? Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Como eu vou amaldiçoar se Deus determinou abençoar? Eita, glória a Deus! Que eu esteja cheio do Espírito, que você seja cheio do Espírito quando for abrir a boca em relação a alguém, não para torcer a verdade, mas para falar exatamente com precisão aquilo que flui do trono de Deus. Quem recebe isso para si? O contrário disso
são palavras lisonjeiras, são palavras mentirosas, são palavras do profeta que quer agradar para quem ele está falando. Deus não está presente naquilo. Se a palavra for de bênção, de afeto e afago divino, e é Deus ministrando, amém. Mas se a palavra for de correção, de exortação, igualmente é sempre para o bem, amém. É Deus trabalhando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo isso aqui com precisão. Mas como um homem que correu toda a sua vida atrás de ser abençoado, e quando recebeu algumas coisas não se sentia assim, pode chegar em um momento e abençoar os seus filhos. Para isso eu peço que você volte a sua Bíblia, as folhas da sua Bíblia, no capítulo 25 de Gênesis. Eu gostaria de que você acompanhasse comigo essa história, que talvez seja sua, ou parecida com a sua. Algumas vezes, alguns irmãos e irmãs, a gente ouve dizer: gostaria de dar ao meu filho tudo que eu não recebi. Abaixar só um pouquinho, não para de tocar não, mas só abaixa um pouquinho aqui no retorno, o teclado. A gente ouve, você já deve ter ouvido alguém dizer, ou você mesmo falou: eu vou dar ao meu filho tudo que eu não recebi do meu pai. Você já ouviu alguém dizendo, ou você mesmo já falou? Alguém já? Olha só, é comum, muito comum isso. Eu vou dar o que eu não recebi. E dar o que não recebeu não é fácil, porque a gente pode dar de maneira distorcida e desmedida, ou miseravelmente a dosagem, ou excessiva. Tem gente que foi criado de uma maneira tão rude e rústica e pressionada, que quis dar para o filho ou para a filha exatamente o oposto, e ao invés de criar uma pessoa, preparar uma pessoa para enfrentar a vida e lutar e guerrear e vencer, criou um geleia, um banana, que está predisposto a pensar que todo mundo e todas as pessoas vão sucumbir diante dele, e no final vão dizer: eis-me aqui, o que você quer? E a vida não é assim. Eu sei, você também sabe que a vida não é assim. Deus não cria filhos bananas e geleias. Deus cria filhos fortalecidos, exortados, experimentados, fortalecidos para guerrear e vencer. Aleluias! O Espírito de Deus trabalha a minha vida e a sua, para que a gente esteja treinado para uma batalha que a vitória vai ser dada a nós, se a gente se comportar e agir como nós devemos. Sim ou não, irmãos? Isso. Então, olha aí na sua Bíblia, já a partir do capítulo 25, os versículos 24 ao 34, olha o que está dizendo aqui. Eu quero só lembrar a você que o Isaac, houve uma promessa divina que se cumpriu a partir de Abraão, se ele tomasse as decisões que era necessário ele tomar, que de um filho dele, Deus suscitaria uma grande nação, um número incontável. Interessante que para essa contribuição, para essa grande nação, Abraão só teve um filho, o Isaac. Daqui a pouco vem o Isaac, casa com Rebeca, e ele só tem 2 filhos. O mesmo problema de Sara era o problema de Rebeca, estéril. Por quê? Deus queria forjar e mostrar o seu plano se cumprindo, enquanto as coisas humanas eram totalmente opostas. Deus queria manifestar o seu poder para que não houvesse dúvida, quando acontecesse, que foi a mão dele que operou, que foi a mão dele que fez. Também porque alguém ousou crer no seu projeto. A gente cantou aqui, os planos de Deus são maiores que os meus. Só que se eu não compreender o plano de Deus, o projeto de Deus, o sonho, entre aspas, né, que é o ideal de Deus para a minha vida, nada irá acontecer. Por quê? Porque todo o plano de Deus que envolve a minha vida tem que passar por minha assimilação, pelo meu entendimento daquilo que seja o plano de Deus, e eu fazer aquilo que compete a mim, enquanto Deus fará aquilo que compete a Ele. Deus trabalha por mim, por você, por todos nós. Mas às vezes Ele pega um Gideão da vida, tão desanimado, tão desestruturado,
que ao invés de logo começar a fazer e agir, ele precisa recobrar a sua fé, ele precisa recobrar seu relacionamento com Deus, ele precisa ter respostas que declarem que Deus não o abandonou. Eu quero lhe dizer, por esta palavra, que Deus está presente com a palavra que ele liberou para fazer cumprir. Mas se ele pega alguém com o espírito de Gideão, que lhe toma tempo, que lhe dá trabalho, o tempo vai ser mais demorado, mas vai chegar. Vai chegar. Se você tem dúvidas, Deus ama pessoas que têm dúvidas e que as expõem para Ele clarear, esclarecer. Mas a pessoa que tem dúvida e não expõe e guarda no coração, nunca vai se encaixar dentro do projeto divino, porque essa pessoa não revela, não declara o que está no seu coração, confessando diante de Deus para Deus agir. Não é questão do mérito de Deus olhar dentro de nós, saber de tudo e as coisas acontecerem simples assim. É questão de eu compreender, entender, saber da minha limitação e dizer para Deus. Foi o que Gideão disse. Não estou entendendo o que o Senhor está falando, não estou entendendo o que o Senhor está querendo. Isso que o Senhor está dizendo não vai acontecer por causa disso e disso e disso, e eu não sou a pessoa certa por causa disso e disso e disso. E Deus falou assim: você tem razão em tudo isso, porque eu serei contigo, tu livrarás o teu povo da mão dos midianitas. Quando Gideão pensou não estar entendendo nada, Deus disse: você entendeu muito bem, era isso mesmo que era para você compreender, o que eu vou fazer através de você, mas que você é totalmente insuficiente, impotente para realizar sozinho essa missão. Você não está com nada sem mim. Jesus vai e repete isso. João escreve lá no capítulo 5: sem mim nada podeis fazer. E a gente vê um monte de gente fazendo sem Deus um monte de coisa, na verdade. A gente fala: mas como é que não? Como é que pode? O que Deus está dizendo é que sem Ele estar presente e envolvido naquilo que nós estamos fazendo, nada daquilo que a gente fizer vai trazer o resultado que a gente precisa. A gente pode até fazer coisas, mas nenhuma daquelas coisas vai trazer o nível de resultado que a gente precisa para dentro de nós. É por isso que existe um monte de gente cheio de um monte de coisa e vazio, se suicidando, dando cabo da sua vida. E tem gente que não chega ao cabo de eliminar a sua vida no ponto efetivo, mas elimina-se enquanto vive. Se você está aqui agora ao alcance da minha voz, dessa palavra, e você é um suicida sem dar cabo da sua vida física, eu quero lhe dizer que Deus está vendo o coração de todo mundo, e há da parte de Deus um renovo para quem quiser viver isso diante do Senhor. Alguém aqui ainda pode dar glória a Deus e celebrar a sua presença? Heranças familiares, a bênção que cada um de nós precisa receber e transmitir, porque senão ela será distorcida. E o Jacó mendiga bênção desde que ele nasce. No contexto do capítulo 25, versículos 24 ao 34, fala do nascimento de Esaú e Jacó, e diz que o Esaú nasce primeiro, já que ele nasceu primeiro, veio à luz primeiro, ele é considerado primogênito, e por ser o primogênito, ele tem as regalias de primogênito da família, ele herda em dobro e um monte de outras coisas. Ele é responsável pela família após a morte do pai, mas ele vai gerenciar, ele vai gerir a maior parte da riqueza da família, por conta dessa responsabilidade. E a Bíblia então declara que o Isaac tem esses filhos com 60 anos de idade, mas por causa das distorções da mente de Isaac e as distorções da mente da Rebeca, e você talvez não consiga compreender até hoje, as distorções da mente de seus pais, talvez meus filhos talvez não consigam compreender também, porque cada geração pensa uma coisa e ela tem muita crítica da geração anterior. Perceba se eu tenho um pouco de razão no que eu vou falar. Se toda geração nova que surge, ela tem um conceito crítico acerca daquela geração que o gerou e da outra anterior, essa nova geração deveria ser melhor, sim ou não? Deveria ser melhor em todos os âmbitos, em todos os níveis, em todos os aspectos, mas a realidade não demonstra isso, porque há um conceito crítico, mas não há uma atitude prática de fazer algo que dê resultados diferentes e melhores daqueles que já receberam. Isso parece até meio psicológico, talvez o seja, né? Mas esse rapaz, o Jacó, ele já nasce perdendo,
nasce com seu irmão. A história diz que ele vem agarrado ao calcanhar do seu irmão. E eu não quero também ocupar tempo com essa história que vocês conhecem fartamente, porque eu não tenho tempo, eu tenho que passar pela história dele rapidinho para a gente orar. Mas esse moço tem um outro problema. Qual o problema? O Esaú é dado à caça, e a Bíblia chega a dizer que ele é perito na caça. O versículo 27 diz que Esaú é perito na caça, e por conta de Isaac apreciar isso, diz a Bíblia no capítulo 25, versículo 27 e 28, que o Isaac ama a Esaú, amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Porém, a Rebeca amava Jacó. Ou seja, um lar dividido, um lar partidário. A mãe ama um filho e o pai ama o outro. E aqui entre nós, só um lerdo, um tonto, que não vai perceber que o Jacó seria um tonto se não percebesse as afeições do seu pai pelo seu irmão, por aquilo que ele fazia. E óbvio, se a Bíblia diz que ele amava a Esaú, quer dizer que ele não amava a Jacó com a mesma intensidade. Não está escrito que ele aborrecia, mas no entendimento ele não amava a Jacó com a mesma intensidade que amava a Esaú, por conta daquilo que Esaú fazia. E a Rebeca, por conseguinte. O Esaú com certeza também via que amava mais a Jacó pela forma dele ser, porque a Bíblia diz aqui que ele era varão simples, habitava em tenda, não se aventurava nas caças, ficava mais ali, era mais do lar, ficava ali com a sua mãe, aquele negócio todo, e nada contra. Só que dividiu o lar, dividiu as atenções, dividiu as afeições. E a Bíblia então declara que esse camarada, o Esaú, vindo do campo, cansado, faminto, famigerado, desejando comida, e não dava tempo de preparar a caça. Não sei se ele trouxe a caça, mas não dava tempo, ele estava com muita fome. E o Jacó tinha lá dentro do seu coração, que a Bíblia diz, uma insuficiência, uma debilidade no seu sentimento. E quando ele está com um guisado pronto de lentilhas, muito saboroso, cheiroso, enfim, o seu irmão pede aquela comida, e ele diz: ué, vamos negociar. Ele aprendeu com a sua mãe e com o seu pai a fazer negócio com os sentimentos e com as emoções. E o problema é quando, isso já é um problema em si terrível, mas o problema é quando alguém vive isso e pensa que Deus age da mesma maneira, que Deus se dá a política, que Deus faz diferença dos filhos e que Deus faz acepção de pessoas. Uma coisa que é reiteradamente falado na Bíblia é que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser o filho do jeito que você é, adorando a Deus do seu jeitinho, e outro adorando a Deus do seu jeitão, que Deus nos ama a todos, desde que a nossa adoração seja sincera. Deus não rejeitou a Caim por causa do que ele levou. Deus não aceitou a oferta de Abel por conta daquilo que ele levou, embora aquilo ali são figuras de um bom entendimento bíblico. Mas Deus rejeitou o coração, a proposta que estava no coração. Deus viu o coração de Caim, que já era mau, e rejeitou o que ele trouxe. Ele podia trazer o melhor, o mais agradável aos olhos de Deus. Deus não ia olhar para a oferta, Deus ia olhar para o coração. Tem na Bíblia a prova disso? Tem. Senhor Jesus reitera no Sermão no Monte: você vai trazer uma oferta no altar de Deus? Seu coração está agravado contra alguém, deixa a oferta, vai lá e resolve o problema do seu coração, e depois você vem e entrega, e Deus vai aceitar. Então, o Jacó seduziu seu irmão diante de uma necessidade aguda, e com isso o Esaú disse:
eu estou aqui morrendo de fome? De que me serve a bênção da primogenitura? Aí o escritor aos Hebreus, centenas, milhares de anos depois, vai dizer: ninguém seja profano e fornicário como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu a bênção da sua primogenitura. A Bíblia está dizendo: não negocie a bênção divina por qualquer outra coisa, ainda que lhe pareça escasso no momento. Não negocie a sua bênção. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia conta a história do rei de Israel, Acabe, que chegou para Nabote e falou: Nabote, o negócio é o seguinte, sua vinha está aí junto ao meu palácio, aí encostado no muro, eu quero comprar essa vinha, te dou outra melhor, diz o preço que eu pago. O Nabote falou: é ruim, hein? Vender aquilo que é herdade, herança dos meus pais, porque a lei dizia que ele não podia fazer, que ele deveria conservar aquilo que era herança que ele recebera do pai. E Nabote, com entendimento, disse: não farei. E a trágica história, a Jezabel manda matar o Nabote, por crianção do Acabe, seu marido bebezão, dizer: vai lá agora e possui a vinha, porque o dono já está morto. E o anta vai lá, possui a vinha do Nabote, e isso é a sua sentença de morte. Não negocie a bênção que Deus liberou sobre a sua vida, e não negocie o privilégio de abrir a boca e de abençoar quem Deus manda você abençoar. Você está compreendendo isso? Mas o Jacó, ele tinha essa necessidade, mesmo depois dele receber uma proposta divina, que eu já vou comentar com você e voltar ao texto. Ele não consegue compreender que ele era um abençoado. Ele recebeu a bênção e ele não se sentia abençoado. É o clímax, é o ponto máximo de uma pessoa sentir-se desprestigiada, desprivilegiada, por conta do seu conceito de si próprio, por conta do seu histórico que leva a pensar nisso. Isso pode ter até acontecido comigo, com você, em um momento da nossa vida, mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele mudou a história da nossa vida. Quem tem a Cristo tem a história da sua vida mudada. Aleluia! Isso não é um conceito humanista, é um conceito divino do Senhor para mim e para você. Você pode reverenciar o Senhor e dar glória a Ele. O capítulo 27 vai mostrar o Isaac querendo abençoar o seu filho, porque está prestes a morrer. E existe todo aquele histórico, aquele complô de Rebeca, que ouve o Isaac pedindo a Esaú para ir caçar e fazer um guisado, e Rebeca se antecipa e fala com Jacó, que ia preparando um guisado para levar para o seu pai. Ou seja, a própria mãe desperta, insinua, constrange, leva o seu filho Jacó a mentir. Eles se unem para mentir, porque a Bíblia diz, o capítulo 27, diz que Isaac estava velho e os seus olhos escurecidos, ele não sabia mais distinguir os filhos, por conta da sua idade, por conta dos seus olhos já não enxergarem mais, não discernir os filhos. E houve todo um teatro, toda uma encenação, e o Isaac, pensando que era o filho Esaú que estava diante dele, liberou a palavra de bênção para a vida dele. E a Bíblia diz que quando Esaú vem e traz a caça para o seu pai, e pede a bênção ao seu pai, o Isaac fala, a Bíblia diz que ele estremece, o Isaac estremece, porque percebeu que abençoou o filho errado. Ele não abençoou o seu primogênito, ele abençoou o mais novo. E ele estremece quando ele ouve a voz de Esaú dizendo: meu pai trouxe guisado para ti. E o Isaac pergunta: quem é você, meu filho? Ele disse: eu sou Esaú, tu me pediu para caçar e fazer um guisado, porque o senhor ia me abençoar. E ele pergunta: quem é o outro então que veio antes e eu o abençoei? E o Esaú se enraivece contra o seu irmão Jacó. E ele promete uma coisa no secreto do seu coração: quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. Interessante que o texto diz, está no versículo 41 do capítulo 27, exatamente dizendo que o Esaú no seu coração declarou isso. Mas o próximo versículo vai dizer que essas palavras que ele disse no seu coração
foram denunciadas a Rebeca. Alguém disse para Rebeca: o que isso quer dizer? Se o Esaú propôs no seu coração matar a Jacó, e ele propôs no seu coração, significa que ele não conteve aquele pensamento, que ele idealizou matar, mas em algum momento ele disse para alguém. E eu abro um parênteses da história da vida de todos nós, como nós somos compungidos e levados a falar coisas que a gente não deve fazer se quer falar, por conta de alguém nos motivar a isso. Se o Isaac amava Esaú, se a Rebeca amava Jacó, por certo, entre os criados havia partidarismo também. Existia a torcida do Jacó e a torcida do Isaac, e é por isso que a família estava fragmentada. E todo povo que foi feito para andar junto como a igreja, se houver torcida para um lado e para o outro, esse povo não vai crescer como deveria crescer. Por quê? Porque um pende para um lado, outro pende para o outro. Na igreja de Corinto estava acontecendo isso. E Paulo disse: eu não estou entendendo vocês são carnais para chuchu, porque um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, e outro diz até que sou de Cristo. Ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, mas é o Senhor quem morreu por todos nós. Então ele disse: se alguém quiser bandear para o lado de alguém, todos nós pendamos para o lado de Cristo. Amém ou não? E o lado de Cristo é a vontade de Deus. Então todos nós pendamos para a vontade de Deus. E a Bíblia então diz que por conta disso ele foi induzido a fugir da face do seu irmão. E aí, quando ele foge, acontece uma das coisas muito interessantes, que a gente vê a postura divina socorrendo alguém que está aparentemente na contramão da sua vontade. E a gente pode ser levado como alguns que pensam que Deus possa induzir de maneira errada e até na mentira, para construir uma história verdadeira. Isso é impossível ao Deus cuja base do seu trono é a justiça e a verdade. Isso nunca vai acontecer. Deus tem o domínio e a soberania sobre tudo, e Ele não precisa contrariar a sua própria palavra para fazer acontecer o seu propósito, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. Diga: absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo. Puxa, para e pensa. Deus se importa com você. Mas Senhor, eu não estou entendendo isso. Meu filho, eu me importo com você. Mas Senhor, eu não estou compreendendo isso. Estou no controle. Desde que você entregue a sua vida a mim, eu estou no controle. Você pode receber essa palavra dentro do seu coração, porque se o Jacó recebesse de pronto essa palavra no coração, ele andaria em equilíbrio. Mas a gente pega um furo na história, um furo. Alguém diz assim, um lapso, é um lápis. Eu falo, não, é uma lapiseira da história. Que Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, e Jacó é um desviado, é um alheio. Abraão, um homem temente, seu filho vê o poder de Deus manifestado na vida dele. Isaac, um homem também, fez umas burradinhas, mas um homem temente. E os filhos veem a manifestação do poder de Deus na vida dele, da construção da família, mas eles não têm a Deus como Senhor da vida deles. Enquanto tudo estava dando errado,
E enquanto tudo parecia que não tinha mais acerto e jeito, o fugitivo está num lugar deserto, dormindo e roncando igual um porco. Apesar de estar fugindo e apesar de estar ameaçado de morte, o cansaço faz dormir. E quando ele dorme com a cabeça sobre uma pedra, ele sonha. E o que ele sonha não é um sonho dele. Cantamos aqui, os sonhos de Deus são maiores. Ministro isso para você. Sua história não acabou. Os sonhos de Deus continuam sendo maiores. E ele sonha um sonho que não é dele. Porque se Jacó fosse sonhar, ele sonharia sendo morto. O teu Deus te faz prevalecer e te ergue. Quando tudo parece que não tem jeito e ele entra na história, não, ele não entrou na história, é a hora que ele está sendo percebido na história. Ele sempre esteve na história. Se Jacó fosse sonhar o sonho dele, ele ia sonhar com um sepulcro aberto, com uma cova aberta, como algumas pessoas sonham. Eis que sonhei que um caveira me enfiava a faca e eu morri. Não. Mas um homem errante, fugitivo, Deus manifesta um projeto para ele. Não é um projeto obrigatório, nem imperativo, nem uma ordem irresistível. Esse sonho, esse projeto de Deus está todo cheio de condicionais. Se você, se. E o sonho é aquele... percebe enquanto dorme que tem uma escada perto dele e a escada toca o céu, o topo está lá no céu. E no sonho ele vê anjos de Deus subindo e descendo. Interessante que Jesus fala a mesma coisa para Nicodemos. Quando Filipe o chama estando debaixo da figueira. Nicodemos não, Natanael, não troca o personagem. Ele diz, o Natanael: ué, o senhor me viu debaixo da figueira? Sim, eu vi quando o Filipe foi te chamar. E ele se impressiona e reconhece o senhorio de Cristo. E Jesus diz para ele: você vai ver coisa muito maior do que essa. Você vai ver a partir de agora os anjos de Deus sobre o seu filho, subindo e descendo. Peraí, que escada é essa, Juninho? Que os anjos sobem e descem, não era para descer e subir, já que eles vêm do céu? Não, isso demonstra categoricamente o cuidado de Deus pela sua vida e pela minha vida. O anjo de Deus está presente agora, e ele sobe e ele desce, ele sobe e ele desce. É um circuito angelical sobre a minha vida, sobre a sua vida. O texto não diz que o anjo desce e sobe, mas que o anjo sobe e desce. Se sobe é porque ele já está perto de você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Saia daqui com segurança. Sua vida não está entregue ao acaso. Deus está no controle, apesar de algumas coisas parecerem não estar. Só que Ele não aprova o pecado e a desobediência aos seus preceitos. Amém ou não amém? E acordado Jacó do seu sono, diz o texto do capítulo 28, disse: na verdade Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia que Ele estava. Se Deus está presente em um lugar, na vida de alguém, querendo ministrar, e a pessoa não reconhece, Ele vai estar, mas o efeito da presença dEle não vai mudar nada. Deus pode estar presente na tua casa, mas se você não concebe a presença dEle, era como se não estivesse, porque você não está considerando a presença dEle. Mas eu estou aqui para dizer e reiterar para você: Deus está presente na sua casa, na sua família, na sua vida, está presente em você. Deus não se exclui, não se exime, Deus está presente. Deus está presente. Diga para alguém, seja profeta, diga: Deus está presente, diga aí. Ah, se eu tivesse 2 horas, não teria argumento para pregar, mas aproveitaria mais o tempo. É ou não é verdade? Então, e a Bíblia diz que Ele
não se contém. Presbítero Regina, ele pega a pedra que ele fez de travesseiro, e agora a pedra não é mais travesseiro, agora é coluna de um altar, que ele finca a pedra, deita azeite e diz: oh irmão, ele tinha azeite. Oh glória a Deus, ele tinha. Ele ergue a pedra, é um altar, agora não é mais travesseiro. Eu deitava nela, agora ela é um altar. Não pensei em dizer isso, receba a palavra de Deus. Ela era travesseiro, mas agora é um altar. Nela eu descansava, mas agora era a figura do poder de Deus na minha vida. Digo para você em nome do Senhor, que aquilo que aparentemente seja lugar de descanso, é um altar para você glorificar e assumir uma identidade diante do Senhor. Receba a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele dá um nome. Esse lugar aqui não é deserto, esse lugar aqui é Betel, aqui é casa de Deus. Porque Deus estava aqui todo o tempo, eu não sabia que Ele estava. Levanta o altar e toda vez que alguém passar aqui, saiba que esse nome desse lugar, que antes era luz, agora é Betel. Por quê? Porque nesse lugar eu estou fazendo uma aliança com Deus. E a gente vai compreender que o que vai determinar a vida de uma pessoa não é simples palavra de Deus, eu te abençoo, eu te amaldiçoo, mas é se tem ou não tem aliança com o Senhor. E a Bíblia então diz que ele coloca isso, ele derrama azeite, ele chama o lugar de Betel, casa de Deus, e ele diz, ele faz um voto: se Deus for comigo, versículo 20, capítulo 28, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Espera aí, Jacó é neto de Abraão, pessoal, é filho de Isaac, mas Deus não é o seu Deus até então. Ele é só o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas não é o seu Deus. Mas naquele momento, ele diz: o Senhor será o meu Deus. É um projeto, é uma aliança firmada. E ninguém desafia Deus com um propósito verdadeiro no coração. Isso mexe com Deus. A pessoa pode não estar tão correta na vida, mas se ela ousa fazer um pacto, uma aliança de mudar de vida com Deus, oh, mexeu com Deus e Deus vai operar. Mexeu com o coração de Deus. Porque o que mais Deus ama é ver alguém que compreende o seu poder, a sua glória e os seus atributos. Estou capenga, estou à morte, ouvi Deus falar comigo, embora seja um sonho. Mas Deus, olha só, agora eu vou falar com o Senhor fora do sonho. Aleluia. Senhor, tu falou comigo, eu estava sonhando, mas agora eu vou falar contigo fora do sonho. Agora eu vou te falar, Vera, agora é eu e o Senhor, agora eu vou dizer. Faço uma aliança contigo. Entendo que foi o Senhor que falou comigo. E se isso que o Senhor disse acontecer, eu não estou duvidando, mas se acontecer, o Senhor ganhou meu coração. Meu avô te serviu, meu pai te serviu, e agora é minha vez. A gente canta: chegou a minha vez, chegou nessa hora. Mas ele, Jacó, poderia cantar: chegou a minha vez de conhecer ao Senhor e o servir com todo o meu ser, e ter uma aliança chegada com Ele. Quem está aqui pode dar glória ao nome do Senhor, pode celebrar o Senhor. E a Bíblia diz que ele sai dali, ele vai para a casa do seu tio Labão, Lambão, e ele continua agindo da mesma forma. Ele quer ser estrategista para chegar a resultados. Aquele momento inicial de encontro não mudou a sua vida, só despertou. Só despertou. E ele consegue tudo que um homem na sua época poderia desejar conseguir. Ele consegue, ao seu jeito. Mas um dia ele está voltando para a casa do seu pai, e com temor do seu irmão Esaú, ele solta a sua família e ele volta no ribeiro. E no ribeiro agora, a Bíblia diz que um varão luta com ele. E agora o Jacó entende que para ele conseguir aquilo que ele precisava, não era através de truques,
mas era dele encarar a realidade da vida e enfrentar o que ele precisava enfrentar. E para a sorte dele, quem ele enfrentou não foi um inimigo. Josué, olha, Moisés, meu servo, morreu. Tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Santifica o povo, mas antes de ir à conquista, se apresenta para ele um varão com a espada na mão, desnudada. E o Josué fala assim: és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou assim: rapaz, eu assisto diante do trono de Deus, diante da presença do Senhor. Estou aqui para te contar umas coisas. Oh, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Por quê? Porque Deus sabe, para a gente enfrentar e vencer as provas da vida, nós precisamos de revelação da glória dEle. Nós precisamos de revelação da glória dEle. Já que a palavra está solta, receba em nome de Jesus oportunidades na sua vida de ter a revelação de Deus. Só que escute uma coisa que eu tenho a lhe dizer: revelação de Deus, as mais poderosas, não vem em momento de relax. Não. As maiores revelações de Deus são mostradas em momento que parece que não tem jeito. Vamos voltar para o Egito. Mas, oh Deus, olha, o povo está querendo voltar. Fala com eles para ficar quietos, aquietar o coração. E eu faço o quê? Estende a tua vara e manda o mar se abrir. E o Moisés diz: povo, aquietai-vos e vede o livramento que Deus vai promover na vida de vocês hoje. O povo se aquieta. Aquietar quer dizer: descansa teu coração, porque Deus não é brinquedo, Deus não é marionete, Deus não é garoto de recado, Deus não é garçom. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele governa sobre tudo e sobre todos, e Ele tem o domínio da história de quem ousa acreditar a sua vida ao governo dEle. Você recebeu a palavra para você? E ele então sai dali mancando. Ele tem um encontro real que mudou a sua vida, que mexeu com o seu espírito, mexeu com a sua alma e mexeu com o seu corpo. A história toda acontece. Ele vai para o Egito, eu encurto tudo porque não dá tempo de contar o restante. E aí eu chego no momento em que ele vai abençoar seus filhos. Nesse momento, Jacó estava consciente do que era viver a bênção de Deus, de um filho que foi considerado morto e devorado pelas feras, mas que na verdade não era nada disso. Estava no controle da mão de Deus, e que ele era governador, e que tinha o poder naquela terra de sustentar toda a sua família. Um vendido como escravo, agora era governador e tinha o poder de sustentar toda a sua família. Eu vou orar agora com você, mas me permita pensar no coração desse Jacó. Quando pensa, tudo está acabado, não tem mais jeito, e ele vai para o Egito, porque na sua terra tem escassez de alimento, está todo mundo faminto e esfomeado, e simplesmente aquele que era vendido como escravo e tido como morto, é o principal daquela terra abaixo do rei, que comanda tudo. Confie em Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E aí, um homem que é abençoado por Deus pode abençoar, porque ele tem a bênção na sua vida. Estenda a sua mão. Fique de pé, estenda a sua mão. Quero fazer uma declaração sobre a sua vida. A primeira coisa, você tem que ter consciência da bênção de Deus.
sobre a sua vida. A partir do momento que você tiver consciência, você está liberado pelo Espírito a igualmente profetizar bênçãos. Nós vamos cantar agora uma canção, louvor ao Senhor, mas ela fala da nossa vida, da vida de cada um de nós. E eu te convido a receber isso. Todo esse cântico é uma palavra profética para você. E eu te convido, o Espírito me convida você a receber isso. E recebendo isso, dividir. Então você vai voltar atrás, se precisa, escute, você vai voltar atrás e consertar. A quem você amaldiçoou, você vai se arrepender, pedir perdão, vai abençoar, porque Deus nunca te mandou amaldiçoar ninguém. Se você não tem palavra de bênção, fecha a boca, fica quieto. Herança familiar, bênção. Viva a bênção de Deus e reproduza a bênção de Deus. Eu preciso viver isso. Podemos celebrar o Senhor? Solta a letra para a gente cantar junto, se vocês têm aí, por favor. Vamos cantar, ainda que o cântico seja conhecido. Vamos lá. As promessas do Pai vão se cumprir. E aí, vai ou não vai? Na minha vida. Olha, não importa o que a realidade. Às vezes a realidade é contrária. Você vai viver isso, a bênção do Senhor. Recebe isso, você recebe isso? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. As promessas de Pai vão se cumprir na tua vida. Diga na minha vida, diga. Não importa o que a realidade diz. Não importa o que a realidade diz. Viverás o melhor de Deus. Que está por vir. Que está por vir. Creia nisso. Receba isso em nome de Jesus. E serás uma grande nação. Uma grande nação. Abençoado por onde quer que for. Pastor Enéas, por favor. Tua família Pastor Enéas.